meus amigos, como é que vocês estão? Estou com uma saudade tremenda. Venho pedir um minutinho de sua atenção para que possamos conversar um pouquinho sobre algum assunto importante à luz da palavra de Deus. Sabe, eu tenho observado aí muito nas mídias, em muitos debates, a falta de critério que as pessoas estão tendo com as palavras. Você já notou? Outro dia eu estava meditando uma historinha que todo mundo conhece. Eu não sei mais ou menos contar ela por inteiro, mas seria mais ou menos o seguinte, né? Uma pessoa foi e escutou uma história e reproduziu aquela história denegrindo a imagem, denegrindo uma pessoa. E depois, essa pessoa que tinha falado, ela percebeu que tudo o que ela falou era mentira, que o que ela escutou era mentira. O que ela fez? Ela foi até a outra pessoa e pediu perdão. Não é muito assim história não, mas é mais ou menos nesse sentido. Essa pessoa ofendida falou, claro, você me dá um minuto da sua atenção, doutor? Pegou, colocou ela no carro e foi no alto do monte, com um travesseirinho que ela tinha na casa dela. Aí ela pegou e falou assim, olha só, eu te perdoo, óbvio, eu te perdoo, mas eu quero que você faça uma coisa para mim antes. Ela o quê? Ela pegou aquele travesseiro, jogou para cima e as penas se espalharam todas pelo vento. Ela falou assim, eu te perdoo, mas você faz um favor para mim? Ela, qual? Você pode pegar todas essas penas e colocar de volta no travesseiro? Ela falou assim, lógico, mas é impossível fazer isso, o vento espalhou, está longe, aqui é o alto do morro. Ela falou, pois é, eu te perdoo, mas aquilo que você falou de mim só se comporta igual essas penas, se espalhou de uma tal forma que não tem mais como muitas das vezes você retroceder, você fazer algo diferente. O que eu estou falando para você? Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja em qualquer ambiente, seja num debate político, seja num debate religioso, cuidado com o que você fala. Cuidado com a forma que você fala. Eu tenho olhado, sabe o quê? Que muitos cristãos falam assim, olha, eu entrego minha vida a Deus, mas a minha personalidade é assim. E aí, quando alguém ofende ou fala alguma coisa que ele não gosta, aquela pessoa acaba caindo nas armadilhas e acaba procedendo da mesma forma. O que nós temos que pensar? Que a palavra nos ensina que existe poder na palavra. Por que poder na palavra? Porque ninguém sensato fala sem pensar. Todas as vezes que você fala sem refletir no que você fala, pode ter certeza que você se arrepende daquilo. Porque nós temos, sabe, por que Deus fala em sua escritura que Ele sabe das palavras antes de sair da nossa boca? Porque Ele é o único que tem o poder de saber o que está dentro dos nossos pensamentos. Tem pessoas que não expressam a verdade. Elas pensam alguma coisa, né, e falam de outra forma, usam palavras até mentirosas para nos agradar, mas elas refletem naquilo que vai falar. Deus sabe o que ela está pensando. Mas o cristão, muitas das vezes, ele não pensa naquilo que fala. Sabe, muitas das vezes, as pessoas, ou por bem ou por mal, elas nos colocam contra a parede, elas colocam o dedo na nossa ferida, às vezes até querendo nos ajudar, mas elas colocam o dedo lá. Qual que é a primeira reação? Né? A lei da física, a toda ação tem uma reação. Só que nós temos que aprender verdadeiramente como será a nossa reação. Nós não podemos ter reação das pessoas que não conhecem a palavra. Por isso que a palavra nos ensina que nós temos que ter perseverança, que nós temos que ter domínio próprio, porque nós temos que pensar naquilo que nós vamos falar. Seja através de uma afronta, seja através de um elogio, seja através de uma indagação, de um questionamento. Mesmo que você esteja certo ou você esteja errado, a forma como você fala, o que você vai falar, muitas das vezes vai piorar ou muitas das vezes vai solucionar uma dificuldade. Eu costumo falar que às vezes o calar é a melhor coisa que nós temos para fazer, ficarmos quietos. E é isso que eu trago para você nesse momento. Nós estamos vivendo um momento do Brasil, e no mundo, especialmente a nossa nação, os nossos municípios, que nós estamos vivendo uma competição política. Não existe uma competição política, em muitos casos,
pelo bem comum, mas sim pelo bem individual. As pessoas que outrora tinham diversos outros comportamentos, hoje estão se adequando a alguns comportamentos para terem votos. E a gente tem observado que muito cristão tem caído em brigas, em discussões infrutíferas que só estão gerando a morte. Sabe, não é uma passagem bíblica, mas tem um grande pensador que falava assim, grego, que falava assim, que o verdadeiro sábio é aquele que após uma discussão ainda continua amigo do seu opositor. O que nós temos observado é que pessoas têm pego a bandeira do evangelho, da família, dos bons costumes, e disso daquilo, e têm massacrado as outras pessoas. Nós temos que nos posicionar firmes com os nossos princípios, mas nós não precisamos ser agressivos. Nós não precisamos ser igual a essas pessoas. Nós não precisamos partir para tornar esse país um barril de pólvora a ponto de explodir. Nós temos que nos posicionar. Mas o que eu acho mais interessante é o seguinte: as pessoas são agressivas com as palavras, se dizem agressivas com os princípios, mas elas fazem tudo o contrário. É isso que eu tenho achado triste e engraçado. Parece uma redundância, né? Triste, engraçado, e como se fosse assim, começar novamente de novo. Mas eu vejo que tem pessoas que elas têm falado determinadas coisas, têm brigado por aquilo, têm causado um grande tumulto, desavença, briga, intriga, mas vivem tudo ao contrário. E mais do que as palavras, nós temos que olhar a vida da pessoa, a forma como ela vive. Uma pessoa que prega princípios bons, princípios da palavra, não vive o contrário daquilo. É claro que nós podemos observar que não existe ninguém perfeito, porque a própria palavra nos ensina que não existe perfeição, embora nós devamos perseguir a perfeição, que é Cristo. Mas eu queria falar isso para você, que você tome cuidado com o que você fala. Às vezes a tua palavra tem gerado morte, é por isso que a palavra fala que a língua é um pequeno órgão que mata. Às vezes a tua palavra mata mais do que um tapa, do que um soco, do que um tiro, do que uma facada. Ela destrói famílias, destrói organizações, destrói municípios e destrói nações. E é hora de nós mudarmos. Nós sermos corajosos, nós sermos enérgicos, nós temos uma postura, temos as convicções, mas temos cuidado com a nossa palavra. Principalmente no seio familiar e no seio da igreja. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes uma mãe fala para uma filha para uma mãe, falam palavras, e essas palavras geram morte. Mas ainda bem que nós servimos o Deus que pode consertar todas as coisas. Por que eu estou falando isso? Olhando bem no fundo dos nossos olhos agora, dos teus olhos. Porque se algum dia você falou uma palavra que ofendeu alguém, que matou alguém, se é uma filha, se é uma mãe, se é um funcionário, seja o que for, é o momento de você pegar os seus princípios e retroceder. Libera perdão e peça perdão. É o princípio de tudo. Não adianta nós ficarmos falando que queremos o bem de um município, de uma nação, se nós temos pessoas que perseguem as outras, que não esquecem as outras. Não é assim. Nós temos que olhar o procedimento. Palavras positivas. Não é esoterismo, não é mandinga, não é nada. Porque aquilo que nós falamos é aquilo que está cheio no nosso coração e é aquilo que nós pensamos. Então é hora de nós falarmos palavras de salvação e de renovo sobre os nossos municípios, sobre os nossos estados e sobre a nossa nação. E a primeira palavra que eu falo é que eu acredito na transformação dessa nação quando colocarmos pessoas com princípios cristãos governando, seja o mundo político, empresarial, o que quer que seja. Lembrando a você que quem tem o princípio cristão, ele respeita a sua escolha. Ele respeita que você não acredita em Deus, ele respeita a sua opção de cor, sexual. Pode não concordar e saber que aquilo vai gerar um fruto, mas ele respeita. O cristão respeita. E eu só acredito na transformação da nossa nação quando tivermos homens e mulheres com princípios verdadeiramente cristãos, que respeitam as diversidades, que respeitam a diferença e que sabem caminhar com pessoas que pensam de maneira diferente. É isso que eu acredito.
gostaria de falar para você, gostaria de te abençoar nessa noite. Que toda palavra que você disse, que foi mal colocado, que foi de maldição, que foi no sentido de denegrir, ou foi no sentido de se defender, mas que magoou alguém, que seja cancelado agora em nome de Jesus. Se você amaldiçoou a sua filha, o seu filho, se você amaldiçoou o seu pai, seu patrão, um político, seja ele qual for, seja ele de qual ideologia, se você amaldiçoou, que sejam quebrados, que essas pessoas sejam renovadas, sejam libertas e que os nossos municípios, os nossos estados e o nosso país realmente seja um país onde o princípio da palavra possa governar. Olha só, estava com muita saudade de você. Se você quiser ser um mantenedor desse espaço, né? Depois você liga aqui para a TV Sudeste, ou daqui a pouco vai estar o nosso telefone aqui embaixo. Se você quer nos ajudar com esse espaço, seja um mantenedor. Eu tenho certeza que muitas bênçãos a mais recairá sobre a tua vida. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.